Dona Carmo estava parada à porta da sua casa de pedra e xisto, com duas crianças agarradas à sua saia como se procurassem proteção. Não sorria, não parecia surpreendida, parecia assustada. À sua frente, depois de 9 anos, o seu filho tinha voltado do estrangeiro com uma carrinha nova, presentes na bagageira e o sorriso de quem acredita que vem cumprir uma promessa. Mas nesse instante, ninguém sorria, e ele não percebia por quê. Pensava que voltava para salvar a sua mãe, mas não estava preparado para o que estava prestes a descobrir. Porque naquela casa de paredes rachadas e telhado a gotejar, tinham acontecido coisas durante 9 anos que iriam mudar tudo. O que ele acreditava sobre a sua vida, sobre a sua mãe e sobre o verdadeiro preço de ter partido. Mas para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso voltar ao início, a uma pequena aldeia na Serra do Marão e a uma mulher que há 9 anos se levantava às 4h30 da manhã sem que ninguém soubesse por quê. Na aldeia da Serra do Marão, as manhãs começavam antes do sol, antes dos galos, antes que o primeiro raio de luz tocasse as telhas vermelhas das casas de pedra e xisto, que se aguentavam mais por hábito do que por estrutura. É numa dessas casas, a mais antiga da rua, aquela com as paredes rachadas e o telhado a gotejar sempre que chovia. Uma mulher de 68 anos já estava de pé às 4h30 da manhã, acendendo o fogão a lenha com as mãos gretadas e os nós dos dedos inchados, enquanto duas crianças dormiam no quarto ao lado, sem saber que tudo o que tinham no mundo dependia daquelas mãos. Dona Carmo Soares levava 9 anos a viver assim, 9 anos a acordar antes da aldeia, a preparar doces e pão caseiro para vender na praça, a caminhar 3 quilômetros até a escola com 2 mochilas que já não conseguia carregar sem que os braços lhe tremessem. E a voltar todas as tardes com o cesto dos doces que sobraram e um corpo que lhe pedia aos gritos para parar. Mas Carmo não parava, não sabia como. Vendeu as alianças do marido falecido para pagar um parto que mais ninguém pagaria. Deixou de comprar os seus próprios medicamentos para comprar cadernos e sapatos de escola. Caminhava com dores nos joelhos todos os dias sem se queixar. E não comprou uma única peça de roupa nova em quase 10 anos. Tudo o que entrava ia para as crianças, para o milho, para a lenha, para manter viva uma casa que se desmoronava. Matias e Sofia tinham 9 anos. Eram gêmeos, embora não se parecessem em quase nada. Matias era calado, observador, o tipo de criança que podia passar 1 hora inteira a desenhar caminhões num caderno velho sem dizer uma palavra. Sofia era o contrário, forte, direta, com uma língua afiada que não combinava com a sua idade e uma maneira de olhar os adultos que fazia sentir que já sabia mais do que devia. Os dois chamavam-lhe avó. Os dois dormiam na mesma cama de ferro que rangia a cada movimento. Os dois comiam o que Carmo lhes punha na mesa, sem perguntar se havia mais, porque já sabiam que quase nunca havia. Na parede da cozinha, dentro de uma moldura de madeira velha e lascada, havia uma fotografia de um homem jovem, com olhos escuros, e um sorriso que já não existia. Cada vez que Matias passava em frente àquela foto, ficava a olhar uns segundos, como se tentasse reconhecer algo naquele rosto que ninguém lhe tinha explicado. Sofia, por outro lado, já tinha deixado de olhar. Uma vez perguntou a Carmo quem era, e Carmo disse-lhe que era o pai, que estava a trabalhar no estrangeiro, que um dia ia voltar. Sofia não voltou a perguntar, não porque acreditasse, mas porque aprendeu que há perguntas que fazem as avós chorar. E ela não queria ver a sua avó chorar. O que ninguém na aldeia sabia, nem os vizinhos, nem as comadres, nem as senhoras do mercado que lhe compravam doces todos os domingos, era que aquelas 2 crianças não eram filhos de nenhuma conhecida, eram netos de Carmo, filhos do seu próprio filho. E ele não o sabia, nunca o soube. Carmo tinha decidido carregar esse segredo sozinha, e carregou-o durante 9 anos sem dizer uma palavra, sem pedir ajuda, sem soltar uma única queixa. Debaixo da sua cama, encostada à parede como se quisesse que desaparecesse, havia uma caixa de lata enferrujada, que movia cada vez que varria o quarto. Nunca a abria, nunca a olhava, mas também não a deitava fora. Dentro dessa caixa estava a verdade inteira, uma carta que nunca enviou, uma certidão de nascimento com o espaço do pai em branco, e uma fotografia que explicava tudo. E todas as noites, quando as crianças dormiam, e o silêncio da aldeia entrava pela porta que deixava sempre aberta, Carmo sentava-se na cadeira de baloiço da entrada e olhava para a escuridão, perguntando-se se tinha feito bem, se tinha feito mal,
ou se simplesmente tinha feito a única coisa que podia fazer uma mãe, que já não tinha a quem pedir ajuda. Mas esta história não começou com Carmo sentada naquela cadeira de baloiço. Começou 9 anos antes, numa madrugada fria, quando um jovem de 23 anos saiu daquela mesma casa com uma mochila às costas e uma promessa que ia demorar quase uma década a cumprir. Estevão Soares tinha 23 anos na noite em que decidiu partir. Era alto, magro, com as mãos já marcadas pelo trabalho no campo e uma teimosia que tinha herdado da mãe, embora nenhum dos dois o admitisse. Andava há meses a falar em emigrar para a Suíça, em procurar trabalho em Zurique, onde um primo já tinha contactos na construção, em juntar dinheiro para arranjar o telhado que gotejava e tirar a mãe daquela pobreza que os tinha perseguido toda a vida. Carmo não queria que ele partisse, não lhe o disse com palavras, porque Carmo não era das que diziam as coisas diretamente. Disse-lhe com os olhos, com os longos silêncios durante o jantar, com a maneira como apertava os lábios cada vez que ele mencionava Zurique. Na noite antes de partir, Estevão discutiu com Lúcia. Lúcia Santos era a sua namorada desde a escola, uma rapariga da mesma aldeia, filha de família humilde, com olhos grandes e uma voz suave que se quebrava facilmente quando tinha medo. E naquela noite tinha medo. Disse-lhe que se ele partisse algo ia mudar para sempre, que o sentia no peito, que não sabia explicar, mas que aquela partida não ia ser de 1 ano como ele prometia. Estevão respondeu-lhe que a pobreza não se resolvia sozinha, que ele não ia morrer à espera como o pai. Lúcia ficou calada, não porque concordasse, mas porque já sabia que quando Estevão tomava uma decisão, não havia força no mundo que o fizesse mudar. Às 4 da manhã, Carmo acompanhou-o até a saída da aldeia. O céu ainda estava escuro, e o frio da serra entrava pela roupa como se procurasse os ossos. Carmo deu-lhe um pacote de doces embrulhados num guardanapo de tecido, pôs-lhe a mão no rosto e deu-lhe uma bênção sem palavras, com os olhos fechados e os lábios a moverem-se em silêncio. Estevão abraçou-a e disse-lhe que ia voltar em 1 ano, que ia arranjar o telhado, que ia mandar-lhe dinheiro todas as semanas, que tudo ia mudar. Carmo acenou. Não disse nada. Apenas o viu caminhar pelo caminho de terra, até que a sua figura se perdeu na escuridão, e depois ficou ali parada vários minutos sozinha, com o frio a bater-lhe no rosto e as mãos apertadas contra o peito. Estevão partiu como partem milhares de jovens dessas aldeias todos os anos, convencido de que ir embora é a única maneira de salvar os que ficam. E Carmo ficou como ficam milhares de mães de pé à porta, olhando o caminho vazio, sabendo que algo acabava de se quebrar, mas sem poder dizer exatamente o quê. O que nenhum dos dois sabia naquela madrugada era que a promessa de 1 ano se ia transformar em 9, que o telhado ia continuar a gotejar, e que a vida que Estevão deixava para trás estava prestes a mudar de uma maneira que nem ele, nem Carmo, nem Lúcia teriam podido imaginar. No primeiro ano, Estevão cumpriu. Ligava todas as semanas de um telefone público numa estação de serviço em Zurique, com o ruído dos caminhões ao fundo e a voz rouca de cansaço. Contava a Carmo que estava bem, que o primo o tinha metido numa equipa de construção, que o trabalho era duro, mas que já estava a juntar. Todos os meses mandava dinheiro, pouco mas constante. Carmo usou os primeiros envios para remendar o telhado e comprar um bilha de gás, embora as chuvas do norte sempre acabassem por abrir novas rachas. Pela primeira vez em anos, sentiu que algo estava a mudar. No segundo ano, Estevão começou a crescer, aprendeu inglês básico, deixou a equipa e entrou como ajudante numa empresa de remodelação onde pagavam melhor. As chamadas passaram de semanais para quinzenais. Depois, para 1 por mês, mandava mais dinheiro, mas a sua voz soava diferente, mais distante, como se cada vez que falasse, estivesse a pensar noutra coisa. Carmo não se queixava. Dizia-lhe que estava bem, que não se preocupasse, que aqui tudo continuava igual. No terceiro ano, Estevão já tinha a sua própria equipa de 3 homens e um par de clientes fixos que o recomendavam. Ao quinto era dono de uma pequena empresa de remodelação e construção em Zurique. Tinha carrinha, apartamento próprio, conta no banco e um nome que começava a soar bem entre a comunidade portuguesa na Suíça. Ligava a cada 2 ou 3 meses, sempre apressado, sempre entre um trabalho e outro, sempre com a mesma frase no final. Depois ligo-te com calma, mãe. Enquanto isso, na aldeia da Serra do Marão, Carmo continuava a vender doces na praça às 6 da manhã, com os mesmos sapatos de há anos e as mãos mais gretadas que no mês anterior.
O dinheiro que Estevão mandava já não chegava para o telhado nem para a casa, porque Carmo o gastava em algo que ele não sabia que existia. Cada cêntimo ia para leite, fraldas, consultas médicas, roupa de bebê e milho para 4 bocas em vez de uma. Mas isso Estevão não o sabia porque algo tinha acontecido poucos meses depois da sua partida que mudou tudo. Lúcia descobriu que estava grávida de gêmeos. Chegou à porta de Carmo uma tarde de setembro com os olhos inchados, as mãos a tremer e a voz embargada. Tinha 21 anos, não tinha trabalho fixo, vivia com uma tia que mal a tolerava e não tinha conseguido falar com Estevão porque ele ainda não tinha um número estável. Disse a Carmo que não podia, que não sabia ser mãe, que tinha pensado na adoção, que não tinha com que lhes dar de comer. Carmo ouviu-a sem a interromper, deixou-a chorar, serviu-lhe um copo de água e sentou-se à sua frente na mesa de madeira gasta onde jantava sozinha todas as noites. Quando Lúcia terminou de falar, Carmo disse-lhe uma única frase com uma voz que não admitia discussão. Essas crianças têm o meu sangue, não vão a lado nenhum. Essa frase selou o destino de toda a família. Carmo acompanhou Lúcia durante a gravidez, pagou o que pôde do parto, e quando nasceram Matias e Sofia, foi ela quem os registrou na aldeia com o apelido Soares. Carmo assinou como responsável, e na certidão, o espaço do pai ficou em branco. Lúcia ficou 3 meses, tentou, mas a vergonha, o medo, a juventude e a sensação de estar presa numa aldeia sem futuro empurravam-na para fora um pouco mais a cada dia. Uma manhã deixou um recado escrito num papel de caderno pedindo perdão e foi para Coimbra sem se despedir. Nos primeiros tempos, mandava recados curtos a Carmo perguntando pelas crianças, poucas palavras, escritas com culpa e com letra tremida, mas com o tempo até isso foi desaparecendo. Lúcia não era má. Lúcia também chorava, mas não soube ficar. Carmo ficou com 2 recém-nascidos nos braços, um filho que construía uma vida do outro lado da fronteira sem saber nada, e um segredo que decidiu carregar sozinha. Pensou em ligar a Estevão. Pensou em dizer-lhe, mas sabia que se lhe contasse ele ia deixar tudo e voltar. E naquele momento voltar significava voltar sem nada, sem papéis, sem dinheiro, com a culpa a comê-lo vivo e sem a menor possibilidade de dar algo àquelas crianças. Carmo fez contas com o coração e decidiu que o melhor presente que podia dar ao seu filho era tempo. Tempo para crescer, para construir algo, para voltar inteiro e não destruído. Assim, engoliu a verdade e continuou a vender doces. Enquanto Estevão assinava contratos em Zurique e conduzia a sua carrinha nova por autoestradas de 6 faixas, Carmo aquecia feijão num fogão a lenha e inventava contos a 2 crianças, para que não perguntassem por um pai que não sabia que existiam. Enquanto ele jantava em restaurantes com clientes e falava de remodelações, ela punha baldes debaixo das goteiras do telhado e contava moedas na mesa para ver se chegava para o leite da semana. Enquanto ele se convencia de que mandar dinheiro era suficiente, ela gastava esse dinheiro em manter vivos os filhos dele sem que ele soubesse. E o segredo continuou a crescer, como as crianças, como a distância, como o silêncio entre uma chamada e outra, até que as chamadas quase deixaram de existir. E o único que restou foi uma mãe sozinha numa aldeia esquecida, a criar 2 crianças que o mundo não sabia que eram do seu filho, com uma caixa de lata debaixo da cama que a cada dia pesava mais, embora nunca a movesse. Os anos passaram como passam nas aldeias pequenas, devagar por fora, mas por dentro desgastando tudo sem fazer barulho. As crianças cresceram, aprenderam a caminhar por aquelas ruas de terra batida, a correr descalças pela praça, a reconhecer o cheiro dos doces de Carmo antes de abrir os olhos pela manhã. E a cada ano que passava, as perguntas tornavam-se mais difíceis. Matias não perguntava com palavras. Matias perguntava com silêncios. Parava em frente à foto de Estevão na parede e ficava ali quieto, com os braços pendurados e os olhos fixos naquele rosto que tanto se parecia com o seu. Às vezes passava os dedos pela moldura como se tocasse algo que não conseguia alcançar. Depois ia para o seu caderno e desenhava caminhões, sempre caminhões, como se dentro desses desenhos estivesse à procura de algo que ninguém lhe tinha ensinado a nomear. Sofia sim perguntava. Perguntava diretamente, sem aviso, nos piores momentos. No meio do jantar, a caminho da escola, na hora de dormir, quando Carmo já não tinha forças nem para mentir. Avó, por que o meu pai nunca liga? Avó, ele sabe que existimos? Avó, ele não gosta de nós?
Cada pergunta era uma faca que Carmo recebia com o rosto quieto e o estômago em nó. E Carmo mentia. Dizia-lhe que sim, que o pai sabia, que gostava muito delas, que estava a trabalhar muito no estrangeiro para lhes dar um futuro melhor, que um dia ia voltar, que tinham de ser pacientes. Cada mentira custava-lhe mais que a anterior, porque já não estava a mentir para proteger Estevão, estava a mentir para não partir o coração de duas crianças que a olhavam nos olhos, à espera de uma verdade que ela não se atrevia a dar. Carmo tentou contar a Estevão várias vezes. A primeira foi quando os gêmeos fizeram 1 ano e ela marcou o número que ele lhe tinha deixado. Atendeu uma gravação em inglês que ela não entendeu. A segunda vez foi num domingo em que ele ligou de bom humor e Carmo encheu-se de coragem e começou a dizer: "Meu filho, tenho algo importante para te dizer." Mas Estevão interrompeu-a porque estava a entrar numa reunião e disse-lhe: "Agora não posso, mãe. Depois ligo-te com calma." O depois nunca chegou. Depois tentou 2, 3, 4 vezes mais, mas Estevão ligava cada vez menos. E quando ligava era sempre com pressa, sempre entre um trabalho e outro, sempre com o barulho de Zurique ao fundo a abafar a sua voz. Uma vez Carmo conseguiu dizer: "Preciso de te contar algo daqui." E Estevão respondeu que a bateria lhe estava a acabar e que a ligaria no fim de semana. Não ligou. Quando Estevão propôs fazer uma videochamada porque um amigo lhe tinha dado um telemóvel novo, Carmo sentiu que o chão lhe fugia. Se ele visse o ecrã, ia ver mochilas, brinquedos, sapatos pequenos, ia ouvir vozes de crianças, ia perguntar. Então, inventou o que pôde. "Não há sinal aqui, meu filho. O saldo acabou. Agora estou ocupada com a comida." Estevão não insistiu. Nunca insistiu em nada que tivesse a ver com a sua mãe, porque no fundo lhe era mais fácil acreditar que tudo estava bem do que enfrentar a possibilidade de que não estivesse. A janela para dizer a verdade foi se fechando ano após ano, até que um dia Carmo se apercebeu de que já tinham passado 5 anos, depois 6, depois 7, e cada ano que se somava fazia com que contar fosse mais difícil que calar, porque já não se tratava apenas de dizer: "Tens filhos?" Tratava-se de explicar por que escondeu tanto tempo, de justificar 9 anos de silêncio, de se colocar à frente do seu filho e aceitar que talvez lhe tivesse roubado o direito de ser pai. À noite, quando Matias e Sofia dormiam e a casa ficava em silêncio, Carmo sentava-se na beira da cama e olhava para a caixa de lata debaixo do colchão. Pensava na carta. Pensava em enviá-la. Pensava em caminhar até aos correios da aldeia e deixá-la ir. Mas depois imaginava Estevão a abri-la sozinho num apartamento em Zurique, lendo que tinha 2 filhos que nunca conheceu e algo dentro dela paralisava. E se a odiasse? E se nunca a perdoasse? E se voltasse e reclamasse às crianças? E se não voltasse e simplesmente deixasse de ligar para sempre? A culpa de Carmo não gritava. Sussurrava todas as noites sem descanso, como um gotejar constante que mais ninguém podia ouvir, mas que a estava a apodrecer por dentro, tal como a água que se infiltrava pelas rachas do telhado e apodrecia as vigas sem que ninguém se apercebesse, até que já era tarde demais. Foi numa terça-feira de abril que tudo desabou. Carmo ia a caminho de casa vinda da escola com as 2 mochilas cruzadas sobre os ombros. O cesto dos doces que não vendeu pendurado no braço direito e o sol implacável a bater-lhe na cabeça como se quisesse derrubá-la. Estava de pé desde as 4h30 da manhã e eram quase 2 da tarde, e não tinha comido nada mais do que um pedaço de tortilha fria antes de sair de casa. Sofia ia a falar de algo que tinha acontecido na escola, algo sobre uma professora e um desenho, mas Carmo já não a ouvia. Só ouvia um zumbido surdo nos ouvidos, como se alguém tivesse metido a cabeça dentro de um sino e a estivesse a bater de longe. As pernas pesavam-lhe, o caminho de terra movia-se debaixo dos seus pés, e de repente tudo ficou escuro. Carmo caiu de joelhos primeiro, depois de lado, com o cesto a virar e os doces a rolar pela terra. Sofia gritou com uma voz que não soava como a de uma criança de 9 anos. Matias largou o seu caderno e correu descalço para a casa de Dona Emília. A velha comadre que vivia 3 portas abaixo, batendo na porta com os punhos sem parar de gritar que a avó tinha caído e não se levantava. Quando Carmo abriu os olhos, estava deitada na sua própria cama, com um pano úmido na testa e o cheiro do álcool que Dona Emília lhe tinha posto nos pulsos. Doía-lhe tudo, a cabeça, os joelhos, o peito, os braços. Sofia estava sentada no chão ao lado da cama, calada pela primeira vez na vida,
com os olhos vermelhos e as mãos a agarrar à beira do colchão como se tivesse medo que Carmo voltasse a cair. O médico da aldeia veio nessa mesma tarde. Era um homem velho, cansado, que atendia num consultório com paredes a descascar e uma balança que já não marcava bem. Mediu-lhe a tensão, examinou-lhe os joelhos, pediu-lhe para abrir a boca e para dizer desde quando não comia bem. Carmo não respondeu. O médico olhou-a por cima dos óculos e começou a falar como se estivesse a ler uma sentença. Hipertensão descontrolada, joelhos destruídos por anos de caminhar carregando peso sem tratamento. Anemia severa, esgotamento acumulado de anos, talvez de décadas. Carmo ouviu tudo sem se mover, com as mãos sobre a manta e os olhos fixos num ponto da parede. Já tinha ouvido coisas semelhantes antes, mas desta vez, o médico acrescentou algo que lhe gelou o sangue. Disse-lhe que se continuasse assim, sem descanso, sem medicamento, sem comer bem, o próximo desmaio podia ser o último, que o seu corpo já não estava a aguentar e que se algo lhe acontecesse, aquelas duas crianças iam ficar sozinhas no mundo, porque não havia mais ninguém. Ninguém que soubesse quem eram, ninguém que pudesse tomar conta. Carmo sentiu que algo se lhe quebrava por dentro. Algo que não tinha que ver com os ossos, nem com a tensão, nem com o sangue. Algo mais profundo. Porque pela primeira vez em 9 anos não teve medo de morrer. Teve medo do que ia acontecer depois. Quem ia cuidar de Matias e Sofia? Quem ia saber que eram filhos de Estevão? Quem lhes ia contar a verdade? Se ela morresse, o segredo morreria com ela. E aquelas crianças iam crescer sem saber quem eram. Sem saber que tinham um pai vivo do outro lado da fronteira que nunca soube que existiam. Essa noite, depois de Matias e Sofia adormecerem abraçados na cama de ferro, Carmo levantou-se devagar, arrastando o corpo como se pesasse o dobro. Caminhou até a porta da entrada e sentou-se na cadeira de baloiço que rangeu sob o seu peso. O céu estava cheio de estrelas e não se ouvia nada, apenas o vento seco da serra a entrar entre as casas. E ali sozinha, naquela cadeira de baloiço onde se tinha sentado milhares de noites à espera de algo que nunca chegava, Carmo chorou pela primeira vez em 9 anos. Não chorou de dor, não chorou de cansaço. Chorou porque olhou para o quarto onde Matias dormia. Viu o rosto de Estevão nas suas feições e entendeu com uma clareza que lhe partiu a alma que podia morrer a qualquer dia. E o seu filho ia viver o resto da sua vida sem saber que era pai. E os seus netos iam crescer sem saber quem eram. As lágrimas escorriam pelas suas bochechas enrugadas e caíam no avental florido que ainda trazia vestido. O mesmo com que tinha saído para vender doces naquela manhã, não as limpou, deixou que caíssem. Dona Emília apareceu sem fazer barulho, como aparecia sempre, como se tivesse um sexto sentido para saber quando Carmo estava prestes a quebrar. Trazia um jarro de chá de ervas e sentou-se no degrau da entrada sem dizer uma palavra. Ficaram ali as duas em silêncio um bom bocado, ouvindo os grilos e o ranger da cadeira de baloiço. Depois de muito tempo, Emília falou sem levantar a voz e sem a olhar de frente, como quem diz algo que há anos guarda. Carmo, se algo te acontecer, essas crianças ficam sozinhas no mundo. Não tem ninguém. Já não aguentas mais e tu sabes disso. Carmo não respondeu, mas as suas mãos apertaram os braços da cadeira de baloiço até que os nós dos dedos ficaram brancos. Sabia que Emília tinha razão. Sabia-o há anos. Mas saber e fazer algo eram duas coisas muito diferentes. E levava 9 anos a escolher calar, a escolher carregar sozinha um peso que já lhe estava a partir o corpo e a alma. O que Carmo não sabia era que não ia ter de continuar a carregar sozinha por muito mais tempo, porque 3 semanas depois, uma carrinha que ela nunca tinha visto ia entrar pelas ruas de terra da aldeia da Serra do Marão. E o que ia acontecer a partir desse momento ia mudar para sempre a vida de todos os que viviam naquela casa de pedra e xisto com o telhado a gotejar. 3 semanas depois do desmaio, um ruído que ninguém conhecia quebrou o silêncio da aldeia da Serra do Marão. Não era o motor velho da carrinha do talhante, nem o barulho do caminhão da água que passava às quintas-feiras. Era um ronronar suave, limpo, de um motor que não tinha um arranhão nem um golpe. O tipo de som que as pessoas daquela aldeia nunca ouviam. Uma carrinha nova, branca, reluzente, entrou pelas ruas de terra, levantando uma nuvem de pó que se agarrava às fachadas de pedra e fazia com que os cães se afastassem a ladrar. Os vizinhos espreitaram pelas janelas. As senhoras do mercado pararam de falar. Um par de crianças correu atrás da carrinha como se fosse uma aparição.
Atrás do volante ia Estevão Soares, 32 anos. Camisa social arregaçada até aos cotovelos, relógio no pulso, óculos escuros, as mãos firmes no volante e um sorriso que lhe ocupava toda a cara. O sorriso de um homem que há 9 anos sonhava com este momento. No banco de trás levava caixas com presentes, sacos do supermercado e na caixa da carrinha, empilhados com cuidado, materiais de construção, sacos de cimento, varões, ferramentas novas, telhas para o telhado. Estevão tinha vindo de surpresa. Não avisou ninguém, não ligou. Queria ver o rosto da sua mãe quando chegasse. Queria parar em frente àquela casa de pedra e xisto e dizer-lhe que acabou, que já não ia viver assim, que ele ia arranjar o telhado, as paredes, o chão, tudo, que a promessa que lhe fez numa madrugada de há 9 anos finalmente se ia cumprir. Na cabeça de Estevão, este era o momento da redenção. A prova de que ter partido valeu a pena. 9 anos de trabalho, de solidão, de comer sozinho em apartamentos alugados, de sentir falta do cheiro a lenha e do som dos sinos. Tudo para chegar a este momento. Tudo para ver a sua mãe sorrir. Estacionou a carrinha em frente à casa, desligou o motor. O pó ainda flutuava no ar quando tirou os óculos escuros e olhou a fachada. As paredes continuavam rachadas. O telhado continuava a ser o mesmo de telhas velhas que ele recordava. A porta de madeira estava aberta como Carmo a deixava sempre, mas algo não estava como ele se lembrava. Havia 2 bicicletas pequenas encostadas à parede, 2 bicicletas de criança com os pneus gastos e os guiadores tortos. Estevão olhou-as sem entender. Depois viu mochilas escolares penduradas num prego junto à porta. Sapatos pequenos alinhados na entrada e presos na janela com fita cola amarelada. Havia desenhos de caminhões feitos com lápis de cor. De dentro da casa chegavam risos, risos de crianças, vozes agudas, rápidas que ecoavam entre as paredes de pedra e xisto como pássaros presos. Estevão ficou parado junto à carrinha com a mão ainda na porta sem se mover. O coração batia-lhe de uma maneira que nada tinha a ver com a emoção do regresso. Era outra coisa. Era confusão. Caminhou para a entrada devagar, como se o caminho de terra que tinha percorrido milhares de vezes em criança de repente fosse desconhecido. Cada passo mostrava-lhe algo novo que não encaixava com a aldeia que tinha deixado. Um estendal com roupa pequena, uma bola desinflada no quintal, um par de cadernos no degrau da entrada. Carmo apareceu na porta da cozinha. Trazia o avental florido de sempre e as mãos cheias de massa, como todas as tardes. Quando viu Estevão ali parado, com a carrinha branca atrás e a confusão estampada no rosto, perdeu a cor. As mãos ficaram-lhe quietas no ar com a massa a escorrer entre os dedos. Não correu para o abraçar. Não gritou de alegria. Não chorou de emoção. A primeira coisa que Carmo fez foi olhar para trás, para o quarto onde as vozes das crianças continuavam a soar. Depois voltou a olhar para Estevão, e nos seus olhos não havia felicidade. Havia algo que se parecia muito mais com pânico, porque naquele instante, com o seu filho parado à porta depois de 9 anos e 2 crianças a brincar a 10 m de distância, Carmo soube que o segredo que tinha carregado sozinha durante quase uma década estava prestes a explodir e não havia caixa de lata, nem carta guardada, nem mentira suficientemente forte para deter o que vinha. Carmo abraçou-o. Abraçou-o como se os 9 anos se pudessem apagar apertando forte. E Estevão sentiu-a mais pequena do que se lembrava, mais leve, mais frágil, como se a mulher que o despediu naquela madrugada tivesse encolhido com o tempo. Cheirava a fumo de lenha e a milho, igual a sempre. E Estevão fechou os olhos e por um segundo acreditou que tinha 23 anos outra vez e que nada tinha mudado. Mas quando abriu os olhos, viu 2 crianças paradas à porta do quarto, a olhá-lo com uma mistura de curiosidade e medo. O menino tinha os olhos grandes e escuros e a cabeça inclinada para um lado, como se estivesse a tentar entender o que fazia aquele homem ali. A menina estava um passo à frente com os braços cruzados e a mandíbula apertada, como se estivesse pronta para defender algo. Carmo separou-se do abraço demasiado rápido, limpou as lágrimas com as costas da mão e sorriu de uma maneira que não lhe chegou aos olhos. São filhos de uma conhecida que não pôde criá-los. Disse sem que Estevão perguntasse, com uma voz que soava ensaiada. Eu cuido deles desde bebés. Chamam-se Matias e Sofia. Estevão olhou para as crianças, depois olhou para Carmo e acenou. Naquele momento tinha demasiadas coisas na cabeça. A emoção de voltar, os planos da reforma, as caixas na carrinha,
A vontade de demonstrar à sua mãe que não partiu para nada, para parar e pensar no que não encaixava. Aceitou a explicação porque era mais fácil aceitá-la do que questioná-la. Os primeiros dias foram de reencontro disfarçado de normalidade. Estevão percorreu a casa medindo paredes, revendo vigas, calculando material. Falou com um pedreiro da aldeia para que o ajudasse com o telhado. Encheu a despensa com coisas que Carmo não comprava há anos. Azeite, açúcar, arroz, café de verdade, sabão que cheirava bem. Carmo via-o fazer tudo isso com um sorriso tenso que não lhe saía da cara, o sorriso de alguém que está feliz e aterrorizada ao mesmo tempo. Mas as coisas começaram a não fechar. Não de repente, pouco a pouco, como rachas numa parede que a princípio parecem nada, mas depois se estendem até que tudo racha. Estevão notou que Matias tinha uma maneira de inclinar a cabeça quando pensava que ele conhecia muito bem, porque era exatamente a mesma que via no espelho. Notou que Sofia tinha o seu mesmo temperamento, essa forma de explodir rápido e depois ficar calada como se tivesse vergonha de ter gritado. Uma tarde estava sentado à mesa a ajudar Sofia com o trabalho de matemática. Ela tirou um caderno grosso da mochila e, ao abri-lo, caiu um papel dobrado que estava metido entre as folhas. Estevão recolheu-o do chão sem pensar e desdobrou-o. Era uma certidão de nascimento. Leu o nome: Matias Soares, apelido paterno. Soares, apelido materno. Santos, nome da mãe. Lúcia Santos, nome do pai, em branco. Ficou a olhar para o papel com o estômago apertado e um zumbido a subir-lhe pela nuca. Soares, Santos. Lúcia Santos. Levantou a vista e procurou Carmo do outro lado da cozinha. Ela estava de costas a mexer algo na panela, mas tinha os ombros tensos levantados, como se soubesse exatamente o que ele acabava de encontrar. Estevão deixou o papel na mesa sem dizer nada. Carmo não se virou. A partir dessa tarde, Estevão começou a olhar tudo com outros olhos. Olhava Matias a desenhar e via as suas próprias mãos nas daquela criança. Olhava Sofia a discutir e ouvia a sua própria voz na dela. Olhava a foto dele mesmo na parede da cozinha e depois olhava para os gêmeos e algo dentro do seu peito apertava de uma forma que não sabia nomear. Não fazia perguntas, mas a dúvida estava ali, a crescer como uma sombra que a cada dia ocupava mais espaço. Carmo vivia num estado de pânico silencioso que a estava a consumir. Cada vez que Estevão olhava para as crianças por mais de 3 segundos, ela sentia que o coração lhe saía. Cada vez que ele ficava a pensar com a vista perdida, ela esperava a pergunta que ia destruir tudo. Começou a dormir pior do que antes. Levantava-se às 3 da manhã em vez das 4h30 e ficava sentada na escuridão da cozinha, com as mãos na mesa a olhar para a parede. Dona Emília veio visitá-la numa quinta-feira à tarde, quando Estevão tinha saído com o pedreiro para procurar material. Sentou-se na cozinha e serviu a Carmo um café sem perguntar se queria. Olhou-a durante um bom bocado e depois disse-lhe em voz baixa, como se as paredes pudessem ouvir: Carmo, esse rapaz já está a juntar as peças. Nota-se na cara dele. Se não lhe disseres tu, ele vai descobrir. Vai ser pior. Carmo apertou o jarro de café com as 2 mãos e não disse nada. Emília tinha razão. Sabia-o. Sentia-o cada vez que Estevão olhava Matias de soslaio e depois ficava calado. Cada vez que ele recolhia algo do chão e se detinha 1 segundo a mais, como se estivesse a procurar pistas em cada canto da casa. A verdade já estava a empurrar por dentro, como a água que se infiltra pelas rachas de um muro até que o rebenta. Mas dizê-lo significava quebrar tudo. Significava apresentar-se ao seu filho e confessar-lhe que lhe mentiu durante 9 anos. Que lhe escondeu 2 filhos, que decidiu sozinha, que carregou sozinha, que talvez lhe roubou o direito de ser pai. Carmo tinha medo do seu ódio, tinha medo do seu silêncio, tinha medo de que a olhasse com aqueles olhos que tanto se pareciam com os de Matias e que nunca mais a voltasse a ver da mesma forma. Passou mais uma semana e uma noite depois de Matias e Sofia adormecerem, Carmo saiu do seu quarto e encontrou Estevão sentado na cadeira de baloiço da entrada. Estava a olhar as estrelas com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos penduradas entre as pernas com o corpo de um homem que voltou vitorioso, mas que sente que algo não está bem. Carmo sentou-se no degrau ao lado, não na outra cadeira de baloiço, no degrau mais abaixo, como se não merecesse estar à mesma altura. O silêncio entre os dois durou vários minutos. Ouviam-se os grilos. O vento nas telhas, o ranger da cadeira de baloiço cada vez que Estevão se movia. Nenhum dos dois falou.
Depois Carmo levantou-se sem dizer nada. Entrou na casa e caminhou até ao seu quarto. Ajoelhou-se em frente à cama com os joelhos a protestar e esticou o braço até tocar na caixa de lata que levava 9 anos a empurrar contra a parede. Puxou-a devagar, como se pesasse muito mais do que pesava, e ficou a olhar lá por um longo momento, com as mãos em cima da tampa e a respiração curta. Voltou à entrada carregando a caixa contra o peito. Estevão olhou-a sem entender. Carmo parou à sua frente, pôs-lhe a caixa nas pernas sem dizer uma palavra e sentou-se de novo no degrau. As mãos tremiam-lhe tanto que teve de as apertar uma contra a outra para que parassem. Estevão olhou para a caixa, olhou para Carmo, abriu a tampa devagar e viu 3 coisas lá dentro. Um envelope amarelado com o seu nome escrito numa letra que reconheceu instantaneamente, um papel oficial dobrado em 3 partes e uma fotografia que nunca tinha visto. A foto era de uma mulher jovem com o cabelo apanhado e uma barriga de uns 6 meses que olhava para a câmara com os olhos tristes. Era Lúcia e estava grávida. Carmo não conseguiu dizer muitas palavras, apenas 4, com a voz mais cansada que Estevão lhe tinha ouvido na vida. Lê a carta, meu filho, e quando terminares deixa-me falar. Essa foi a decisão mais difícil que Carmo tomou em 68 anos de vida. Mais difícil do que assumir 2 recém-nascidos sozinha. Mais difícil do que vender as alianças do seu marido. Mais difícil do que caminhar 3 quilômetros com dor nos joelhos todos os dias durante 9 anos. Porque entregar aquela caixa não era só entregar a verdade. Era admitir que ela a tinha escondido, que ela decidiu sozinha, que carregou um peso que talvez não fosse só dela. Mas Carmo entendeu aquela noite, sentada naquele degrau com o frio da serra a entrar pela roupa, que morrer com o segredo seria a pior traição. Não contra Estevão, contra Matias e Sofia, porque eles mereciam saber quem eram, e o seu pai merecia saber que existiam. Estevão tirou a carta do envelope com cuidado, como se tivesse medo que se desfizesse entre os seus dedos. O papel estava amarelado e as bordas estavam gastas de tanto serem tocadas por umas mãos que nunca se atreveram a soltá-lo. Reconheceu a letra da sua mãe instantaneamente, essa letra redonda, irregular, com os esses alongados e as palavras apertadas umas contra as outras, como se o papel não fosse suficiente para o que tinha para dizer. Começou a ler em silêncio. Carmo olhava-o do degrau com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos e o corpo encolhido, como se estivesse à espera de um golpe. A carta começava assim: Meu filho, escrevo-te isto porque não sei se vou ter a coragem de te dizer pela boca. E depois vinha tudo. Tudo o que Carmo tinha carregado sozinha durante 9 anos. Posto em palavras pela primeira vez, que Lúcia tinha engravidado poucos meses depois de ele partir, que chegou à sua porta a chorar, sem saber o que fazer, a falar de adoção, que Carmo não o permitiu, que assumiu os bebés, que Lúcia tentou ficar, mas não pôde, que foi para Coimbra, que a princípio mandava recados perguntando pelas crianças, mas que depois deixou de escrever. A carta dizia que Carmo tentou contar-lhe muitas vezes, que ligou e não lhe atenderam, que uma vez começou a dizer-lhe, e ele a interrompeu porque estava ocupado, que cada ano que passava, tornava mais difícil dizer a verdade, que não sabia se tinha feito bem ou se tinha cometido o pior erro da sua vida, que a única coisa que sabia era que aquelas crianças precisavam de alguém e ela era a única que estava ali. Estevão lia devagar, muito devagar, como se cada linha lhe custasse mais que a anterior. A meio da carta, as mãos começaram a tremer-lhe. A mandíbula travou. Engoliu saliva uma vez, depois outra, como se tivesse algo entalado na garganta que não conseguia engolir. Quando chegou ao fim onde Carmo tinha escrito: Não sei se algum dia vais ler isto, mas se leres, quero que saibas que não o fiz para te magoar. Filo porque não sabia mais o que fazer. A carta caiu-lhe do colo e ficou virada para cima sobre as suas pernas. Estevão não a apanhou, não se moveu. Ficou a olhar para a escuridão da aldeia com os olhos fixos no nada. Depois, sem dizer uma palavra, pegou no papel dobrado em 3 que estava na caixa. Abriu-o, era a certidão de nascimento. Leu Matias Soares, Sofia Soares. Nome da mãe, Lúcia Santos. Nome do pai em branco. Aquele espaço vazio bateu-lhe mais forte que qualquer palavra, porque aquele espaço era ele. Aquele espaço em branco era 9 anos de ausência convertidos num retângulo de silêncio num papel oficial. Olhou a fotografia. Lúcia com a barriga de 6 meses, o cabelo apanhado, os olhos tristes, a olhar para a câmara como se soubesse que aquela foto ia parar numa caixa debaixo de uma cama.
Reconheceu o seu rosto instantaneamente. O rosto da rapariga que lhe disse que se ele partisse algo ia mudar para sempre. O rosto da mulher que ele deixou sem se despedir. Estevão deixou a foto na caixa e ficou imóvel. O peito subia e descia cada vez mais rápido. Tinha os olhos vermelhos, mas ainda não lhe saíam lágrimas. Era como se o corpo soubesse que algo enorme acabava de se quebrar, mas o cérebro ainda não tinha terminado de processá-lo. 9 anos. 9 anos. A construir uma empresa, a comprar uma carrinha, a juntar dinheiro para reformar uma casa, a sentir-se orgulhoso de si mesmo, convencido de que estava a fazer o correto, de que a distância valia a pena, de que algum dia ia voltar e tudo ia fazer sentido. E, entretanto, a milhares de quilômetros, numa aldeia de ruas de terra e casas de pedra e xisto, 2 crianças que levavam o seu sangue e o seu apelido cresciam sem pai, perguntando a uma avó destruída por que o pai nunca ligava. Não tinha perdido tempo. Tinha perdido a paternidade. Tinha perdido as primeiras palavras dos seus filhos, os primeiros passos, as primeiras febres, os aniversários com bolo barato e velas tortas na mesa de madeira gasta. Tinha perdido 9 anos de desenhos de caminhões e perguntas sem resposta. E noites em que Carmo ficava sozinha na cadeira de balouço carregando um segredo que era dele. Estevão virou a cabeça para Carmo. Tinha os olhos molhados e a voz presa em algum lugar entre o peito e a garganta. Saiu-lhe uma única pergunta, quebrada, quase sem ar. Por que não me disseste, mãe? Carmo olhou-o. Olhou-o como só pode olhar uma mãe que há 9 anos se prepara para este momento e que ainda assim não está pronta. Corriam-lhe lágrimas pelas bochechas, mas não as limpou. Deixou que caíssem, tal como naquela noite na cadeira de balouço quando chorou sozinha pela primeira vez e com a voz mais cansada que Estevão lhe tinha ouvido em toda a sua vida, a voz de uma mulher que tinha carregado demasiado durante demasiado tempo. Carmo respondeu-lhe, porque se te dissesse, ias deixar tudo e voltar sem nada. E eu não queria que voltasses destruído, meu filho. Queria que voltasses inteiro, como voltaste. Estevão ficou a olhar lá de verdade, como se a visse pela primeira vez. Olhou as mãos gretadas que o tinham criado a ele e depois tinham criado os seus filhos, sozinhas. Olhou os joelhos inchados que caminhavam 3 quilômetros todos os dias, com mochilas que não eram suas. Olhou o rosto envelhecido 10 anos a mais, o cabelo branco, as olheiras profundas, o avental gasto de uma mulher que nunca comprou nada porque tudo ia para manter vivos os filhos dele, e entendeu algo que lhe caiu em cima como um muro inteiro. Enquanto ele construía um negócio, ela construía uma família, a dele, sem lhe pedir nada, sem lhe cobrar nada, sem que ele soubesse. Estevão levantou-se da cadeira de balouço devagar, como se o corpo lhe pesasse o dobro. Ajoelhou-se em frente a Carmo, ali no degrau frio de cimento, e abraçou-a. Abraçou-a com o rosto afundado no seu ombro e as mãos a tremer contra as suas costas. Não disse nada. Não era preciso. Carmo sentiu como o corpo do seu filho se sacudia contra o seu e levantou as mãos devagar, como se não se lembrasse de como se fazia isto, e acariciou-lhe a cabeça igual a quando era criança. E pela primeira vez em 9 anos Carmo soltou o peso. Não todo, porque há coisas que não se soltam de uma vez, mas o suficiente para sentir que os ombros lhe baixavam, que o nó do peito se afrouxava, que o ar lhe entrava mais fácil. E ali ficaram os dois, mãe e filho, abraçados no degrau de uma casa de pedra e xisto com o telhado a gotejar sob um céu de estrelas que não se tinha movido nem 1 centímetro em 9 anos. A manhã seguinte não apagou nada. 9 anos não se apagam com um abraço, nem com uma noite de lágrimas, nem com uma carta que finalmente chegou às mãos que deviam ler. Mas algo tinha mudado, algo subtil, quase invisível, como quando deixa de chover e a gente só se apercebe quando nota que já não se ouvem as gotas no telhado. Estevão acordou cedo, não às 4h30 como Carmo, mas antes de o sol nascer, ficou um tempo deitado no catre que tinham montado na sala, olhando o telhado de telhas velhas com as vigas manchadas de umidade. Ouvindo os ruídos da cozinha, o fogão a acender-se, o milho no comal, as mãos de Carmo a trabalhar a massa como todas as manhãs dos últimos 9 anos, como se a noite anterior não tivesse acontecido nada. Levantou-se e caminhou até a cozinha. Carmo estava de costas com o avental vestido e o cabelo apanhado a preparar os doces para a praça. Não se virou quando o ouviu entrar. Estevão ficou parado à porta uns segundos a olhar a olhar aquelas mãos gretadas que o tinham criado a ele e depois tinham criado os seus filhos,
a olhar aquela costa curvada que carregou sozinha o que ele devia ter carregado. Depois caminhou até a mesa, sentou-se, puxou um pedaço de massa e começou a ajudar sem dizer uma palavra. Carmo parou um instante, virou a cabeça apenas o suficiente para o ver de soslaio. Não disse nada. Voltou ao que fazia, mas as mãos tremeram-lhe um segundo e teve de apertar a massa com mais força para que não se notasse. Era a primeira vez em 9 anos que alguém se sentava àquela mesa para a ajudar antes de amanhecer. Os dias seguintes foram lentos. Não houve conversas longas, nem explicações, nem discursos. Estevão não tentou ser pai de um dia para o outro porque sabia que não podia e porque cada vez que olhava Matias ou Sofia, sentia uma mistura de ternura e vergonha que lhe apertava a garganta. Eles não sabiam ainda. Carmo e Estevão não tinham falado de como nem quando lhes dizer isso. Isso ia chegar. Mas não ainda. O que Estevão fez foi o que sabia fazer. Uma manhã tirou as ferramentas da caixa da carrinha, subiu ao telhado com o pedreiro da aldeia e começou a mudar as telhas partidas. Carmo saiu para o pátio com os doces prontos e ficou parada a olhar para cima com a mão a tapar o sol, vendo o seu filho arrancar as telhas velhas que gotejavam há 9 anos, as mesmas telhas que ele prometeu arranjar na madrugada em que partiu. Demorou 3 dias a terminar o telhado. Nessa noite choveu. Carmo acordou por hábito e ficou deitada na escuridão, à espera do som das gotas a cair nos baldes. Mas o som não chegou. Só se ouvia a chuva lá fora a bater nas telhas novas e lá dentro estava seco. Carmo ficou ali imóvel, ouvindo o silêncio onde antes havia goteiras e algo dentro do seu peito afrouxou um pouco mais. Estevão procurou trabalho na aldeia. Não muito, porque tinha poupanças e a sua empresa em Zurique podia funcionar umas semanas sem ele, mas precisava de fazer algo com as mãos. Ajudou a reparar a cerca do vizinho. Arrumou a porta da igreja que há anos estava emperrada e todas as manhãs acompanhava Matias e Sofia à escola, caminhando os 3 quilômetros pelo caminho de terra que Carmo tinha percorrido sozinha com dor nos joelhos durante 9 anos. Matias observava-o de longe. Não se aproximava muito, não falava muito, mas também não se escondia. Às vezes sentava-se a desenhar no quintal enquanto Estevão trabalhava. E se Estevão se aproximava para ver o desenho, Matias não retirava o caderno, deixava-o ali aberto como uma porta que não convida, mas que também não se fecha. Sofia era outra coisa. Sofia olhava-o com desconfiança, com os braços cruzados e essa mandíbula apertada que já era a sua marca. Não lhe falava mais do que o necessário. Respondia com frases curtas. E ia-se embora. Um dia disse-lhe, sem que ninguém lhe perguntasse nada, com uma voz que soava demasiado adulta para uma menina de 9 anos. Os homens que partem não voltam e quando voltam não ficam. Estevão recebeu essa frase como um golpe no peito. Não lhe respondeu. Apenas acenou porque sabia que ela tinha razões de sobra para pensar assim. Mas ficou todos os dias. Ficou. Todas as manhãs estava à mesa antes de amanhecer a ajudar com a massa. Todas as tardes acompanhava as crianças de regresso da escola. Todas as noites sentava-se na cadeira de baloiço ao lado de Carmo, no lugar onde ela se tinha sentado sozinha durante quase uma década, e ficavam os dois em silêncio a olhar as estrelas, sem necessidade de dizer nada, porque às vezes estar ali é suficiente. Uma tarde de domingo, Sofia estava a correr pelo quintal, a perseguir um gato quando tropeçou numa pedra e caiu de cara contra o chão. Raspou os joelhos e as palmas das mãos e começou a chorar com aquela fúria com que as crianças choram, que não querem que ninguém as veja chorar. Matias aproximou-se, mas não soube o que fazer. Carmo começou a caminhar da cozinha, mas Sofia não correu para Carmo. Sem pensar, sem planear, com a cara suja de terra e os olhos apertados de dor, correu para Estevão. Lançou-se contra as suas pernas a chorar e levantou os braços para que a carregasse. Estevão levantou-a torpemente, assustado, sem saber bem onde pôr as mãos, segurando-a contra o seu peito como quem segura algo que tem medo de partir. Carmo viu a cena da porta da cozinha, parou com as mãos no avental e encostou-se ao batente. Sofia chorava no ombro de Estevão, e ele passava-lhe a mão pelas costas sem dizer nada, com o rosto de alguém que acaba de receber algo que não sabia que precisava. Era a primeira vez que Sofia procurava nele algo que sempre tinha procurado em Carmo. E Carmo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade completa, não era paz. Era algo mais simples e mais profundo que isso. Era alívio. O alívio de uma mulher que há 9 anos carrega sozinha o peso de uma família inteira
e que pela primeira vez vê que mais alguém está ali a segurar uma parte. Não era o fim de tudo, era o princípio. Carmo sabia que faltavam conversas difíceis, que era preciso falar com as crianças, que Estevão ia ter de decidir o que fazer com a sua vida em Zurique, que Lúcia era um nome que ia voltar a soar naquela casa. Sabia que 9 anos não se reparam em semanas, mas também sabia que já não estava sozinha. E para uma mulher que nunca pediu nada a ninguém, isso era tudo. Há mães que carregam em silêncio o que mais ninguém quer carregar, que se levantam antes do sol, que vendem o pouco que têm, que mentem para proteger, que choram às escondidas para que ninguém as veja frágeis, e fazem-no sem pedir nada, sem cobrar nada, sem que ninguém lhe o agradeça. Até que um dia alguém se apercebe de que tudo o que tem deve-o àquelas mãos gretadas que nunca pararam de trabalhar. O amor de uma mãe não se mede em palavras, mede-se em anos de silêncio. Se tu também conheces uma mulher assim, uma mãe, uma avó, alguém que deu tudo sem pedir nada, deixa o seu nome aqui nos comentários. Diz-me de onde és e se esta história te tocou o coração, deixa um like e subscreve porque todas as semanas há uma história nova à tua espera aqui. Obrigado por ficares até ao fim.